Boa noite, galera. Que noite especial que nós estamos tendo aqui, sentindo a presença de Deus, essa banda maravilhosa. E eu quero convidar você já a pegar a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia aí rapidinho. Já vai no texto que a gente vai ler, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 35 e no versículo 29. Êxodo 35, versículo 29. A gente vai estar continuando a falar na nossa série sobre a revolução do voluntariado. E Deus já tem falado coisas maravilhosas ao nosso coração desde a primeira noite. E infelizmente eu não pude estar aqui na primeira noite, infelizmente mesmo. Mas graças a algo que o Propulsão startou há pouco tempo, eu consegui escutar a palavra do Lipe, que o Lipe pregou, que é: todas as nossas pregações estão no Spotify. Desde a pregação, antes da pregação do Lipe, na verdade, nós já temos 3 pregações que estão no Spotify. Então, quando você infelizmente não conseguir vir ao culto, não pegue isso como uma dica para você faltar ao culto, mas quando infelizmente você não conseguir, as nossas pregações estão no Spotify e você pode escutá-la. E se você também entender que Deus falou muito com você em uma determinada pregação, você pode escutá-la de novo. Então é só ir lá no Spotify, procurar Propulsão e as nossas pregações vão estar lá, beleza? Êxodo 35, versículo 29, que diz o seguinte: todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor as suas ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que eles fizessem. Amém? É isso, é esse texto que nós vamos ler e nós vamos conversar um pouquinho sobre a história que envolve um homem que foi voluntário desde a primeira vez que ele se encontrou com Deus. Esse homem que se chama Moisés. Moisés, que quando era apenas um menino, que foi colocado dentro de uma cesta, foi jogado dentro de um rio e iniciou uma vida repleta de privilégios dentro de uma linhagem que não era sua. Acabou virando um príncipe dentro de um reino, acabou caindo dentro da casa de um faraó, acabou convivendo dentro de uma cultura que não era a sua cultura, e que mesmo ele não tendo convivido com a sua cultura em um determinado momento, ele se encontrou com ela. Ele escutou a voz de Deus, ele se encontrou com Deus em um determinado momento, e ele entendeu que ele precisava se tornar um voluntário de uma missão. E escutando as 2 pregações que aqui já foram pregadas nessa série, eu vi que o pessoal deixou muito claro coisas que nós precisamos deixar nessa série, que é: voluntariado não tem nada a ver com a sua função, voluntariado tem a ver com a sua missão. Então toda vez que você escutar a palavra voluntariado nessa noite, por favor, não ligue a ela com a sua função dentro da igreja, mas ligue a ela com a sua missão no reino de Deus, porque é sobre isso que voluntariado significa. Foi mais ou menos sobre o que o Lipe disse na primeira pregação: Deus não quer assinar a tua carteira. Não é isso que Deus quer fazer. Então, por favor, toda vez que você escutar essa palavra voluntariado, entenda que nós estamos falando sobre missão. Sempre sobre missão, sempre sobre missão, sempre sobre missão. Tá, mas por que eu preciso entender que voluntariado não está relacionado àquilo que eu faço e assim à missão que eu exerço? Porque quando eu ligo toda a minha vocação a uma função, eu tendo em algum momento me desconectar da minha missão. E a gente precisa entender essas 2 coisas, que missão de vida não tem a ver com meio de vida. Embora essas 2 coisas elas conversem sim, em algum momento elas podem se desconectar. Então, por exemplo, eu posso estar muitas coisas durante a minha vida. Eu posso estar psicólogo, eu posso estar pastor, eu posso estar vendedor,
eu posso estar empresário e simplesmente eu posso não estar mais. Pode ser. Eu posso estar muitas coisas na minha vida, eu posso estar pregador. E não significa que daqui 10 anos eu ainda vou estar pregador. Por quê? Porque esse é o meu meio de vida. É a forma como eu sobrevivo. É a forma como eu entendo o meu sustento, tanto de fé, também de chamado. Mas não significa que essa é a minha missão. Porque se eu vou sempre fazer essa correlação de o que eu faço é a minha missão, a minha função é a minha missão, quando eu não exerço a minha função, então significa que eu não tenho uma missão. E não é sobre isso. Porque pode ser que em algum momento eu não vou fazer mais algo. E mesmo assim, eu vou continuar sendo um voluntário de uma grande missão. Porque voluntariado, essa palavra ela é sobre cultura de vida. Ela é sobre como eu sou, é sobre como eu caminho, é sobre como eu falo, é sobre como eu faço as coisas. É assim, para quem já frequenta a igreja um pouquinho mais de tempo, você olha para uma pessoa e de longe você vê que aquela pessoa tem um coração voluntário. Você quer ver uma pessoa que eu vou usar como exemplo? Que qualquer outra pessoa talvez usaria também. O Isaías. Cadê o Isaías? Já largou? Ó, servindo. Chega sorrindo. Chega conquistando. E assim como muitos outros. Mas eu quis usar o exemplo do Isaías porque é um cara que está aqui há pouco tempo. E sempre quando eu olho para o Isaías, parece que ele sempre esteve aqui. Eu, por exemplo, não lembro como era a igreja antes do Isaías. Por quê? Porque alguém que é um voluntário e tem um coração voluntário, ele cabe em todos os espaços. Porque ele age como, ele obtém isso como uma missão de vida. Essa é a missão dele, ser um voluntário. E hoje ele está recepção. E daqui a um tempo ele vai estar casado. Mas ele vai estar outras coisas aqui. Ele está líder de PG. Ele vai estar pregador. Ele vai estar rico em nome de Jesus também. A Lê te glorificou mais agora. Porque isso, aquilo que eu estou, ele é apenas um estágio. E isso não pode me definir. Então quando voluntariado é uma cultura, isso é algo que sai pelos meus poros. É que nem sotaque. Cara, o sotaque de alguém tu percebe que é forçado quando a pessoa fala contigo. Tu percebe quando tu vai conversar com alguém e essa pessoa não é daqui, por exemplo. Na hora, tu vê que é um sotaque diferente. Por quê? Alguém ensinou aquela pessoa a falar assim? Cara, ela fala assim porque ela conviveu dentro de um lugar e a cultura dela, sem ela menos perceber, fez ela falar daquele jeito. Fez o carioca falar chiado. Fez o mineiro falar deitado. É assim. Fez o cara de Santa Catarina falar cantado. Porque é assim, cara. Uma cultura de vida que você leva é que nem um sotaque. Você pratica sem forçar. É o teu jeito, cara. Tu é gaúcho. E onde tu for, as pessoas vão identificar que tu é gaúcho. Eu e a Ju, há 2 meses atrás, a gente fez uma viagem. Não vou dizer para onde foi, porque tem crianças aqui. A gente fez uma viagem. E nessa viagem a gente viveu um momento que foi algo que me fez pensar muito sobre o reino de Deus. Muito sobre como eu levo a minha vida espiritual. Muito como eu levo a minha vida no secreto com Deus. Porque é isso que faz eu manter um comportamento externo. Que foi algo simples demais. Nós jantamos. E nós estávamos voltando para o nosso quarto. E no lugar que nós fomos, todo mundo estava usando máscara. Porque era um lugar turístico. E aí entrou um casal dentro do elevador. Eles estavam de máscara. Eu olhei para eles, na verdade eu olhei para o cara e eu perguntei assim: tu te importa da gente ir junto no elevador? Porque como eu olhei ele com máscara, a primeira coisa que eu pensei foi: cara,
Talvez é uma galera que não quer compartilhar o elevador, está se protegendo, está de máscara, a parada do Covid, enfim, beleza, vou respeitar. Ele olhou para mim e disse, não, cara, bem de boa, entra aí. Quando fechou a porta do elevador, ele olhou para mim e disse assim, gaúcho? E eu, cara, mas como é que tu percebeu que eu sou gaúcho? Tu te importa. Em nenhum momento eu tive a intenção, a pretensão de falar desse jeito para dizer para ele que eu era gaúcho. Mas a forma que eu falei para aquele cara, ele já entendeu que eu era gaúcho. Por quê? Cultura. O jeito que a gente anda, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente se expressa, exala a nossa cultura. Não é só quando a gente está com uma cuia de chimarrão que as pessoas percebem que a gente é gaúcho. A todo momento que a gente fala com alguém que está fora da nossa cultura, essa pessoa, ela percebe de onde a gente é. E quando a gente está conversando com alguém da mesma cultura, a gente se identifica, porque a gente fala sobre as mesmas coisas, com o mesmo sotaque. A gente conhece sobre os mesmos assuntos. Por quê? Porque nós agimos de forma espontânea quando algo é cultural na nossa vida. Quando algo é cultural na nossa vida, nós agimos de forma espontânea, sem forçar, sem precisar ficar pensando, preciso agir dessa forma, porque isso é uma cultura que está em nós. Isso é voluntariado. Quando eu estou fazendo e não preciso ficar forçando para fazer aquilo, eu apenas estou agindo. E foi isso que aconteceu com esse cara. Ele simplesmente, em algum momento, ele trocou o meio de vida dele, porque ele estava príncipe, ele estava filho da filha de Potifar, e ele simplesmente deixou de ser isso, e ele começou a estar dentro de onde ele deveria estar. A partir de um encontro com Deus, ele mudou aonde ele estava. E ele se encontrou com a missão de vida e ele vira um voluntário. E como voluntário, ele recebe uma missão. E isso não está relacionado ao que ele faz, mas está relacionado a quem ele é. E ele então começa a agir em nome desse voluntariado, em nome da missão que ele tinha recebido. E ele tinha pela frente o faraó, ele tinha pela frente o Egito, e ele tinha pela frente um monte de desafio. Mas ele tinha uma missão: libertar o povo de Israel. Cara, chegou um momento que aquela galera viu tanto milagre, viu tanto agir de Deus, viu tanto mover de Deus, que o faraó chamou Moisés e disse o seguinte: cara, te arranca daqui e leva todo mundo contigo. E outra, cara, leva tudo que vocês tocaram também. Leva tudo que é de vocês, leva tudo, boi, cavalo, porco, leva tudo que é de vocês e que vocês tocaram, leva junto, cara. Não deixa nada aqui. O agir de Deus e o mover de Deus foi tão grande que ele olhou e disse: cara, vai e leva junto. E junto com ele foi uma galera, porque eles eram escravos e eles queriam conhecer um novo modelo de vida. Eles também estavam cansados da escravidão. Eles também estavam cansados de ver aquele povo egípcio tirando as filhas deles de dentro de casa e usando da forma que quisesse. Eles estavam cansados daquela vida e eles saíram junto com Moisés. Saíram todos juntos com Moisés. Andaram todos juntos com Moisés durante o deserto. Foram todos juntos alimentados com Moisés. Todos eles recebiam comida todos os dias. Todos eles, durante 40 anos, as roupas não envelheceram, os sapatos cresceram, as calças, as camisetas, os blusões, tudo cresceu junto, eles eram alimentados, tinha provisão de Deus, eles viram milagres, eles estavam caminhando para o mesmo destino que era a terra prometida. Porém, eles tinham respostas diferentes. E é possível sim, que todos nós estejamos no mesmo lugar, que todos nós estejamos indo em direção para o mesmo lugar, que todos nós estejamos vendo as mesmas coisas, que todos nós estejamos esperando chegar no mesmo local e que a gente tenha respostas diferentes para perguntas que Deus queira nos fazer. E hoje eu queria conversar com você sobre 3 perguntas, rapidinho, sobre 3 perguntas.
que eu entendo que quando nós queremos nos tornar um voluntário, não em função, mas sim em missão, Deus gostaria de nos fazer. Que tem a ver com esse texto que nós lemos, que tem a ver com a história que nós acabamos de ler. E a primeira pergunta é: por que é que eu sirvo? Por que eu virei um voluntário? Ou, por que eu estou aqui nessa noite? Ou, por que eu faço as coisas que eu faço? Qual é a resposta para isso? Qual será que é a resposta daquele povo que saiu todo mundo correndo do Egito, liberto? Por que eles estavam saindo daquele lugar? Será que é porque eles não queriam mais ser escravos apenas? Será que era só por causa disso? Será que eles queriam experimentar uma nova vida? Só por causa disso? Ou será que eles entenderam realmente que a saída do Egito não tinha a ver com o fato de não ser mais escravo, mas estava relacionado a ir para uma terra prometida? Estava relacionado a uma missão? Ou eles apenas saíram e foram porque todo mundo estava indo? Tipo efeito manada. Às vezes a gente fala de um jeito diferente, se veste com uma roupa, corta um cabelo de um jeito, faz alguma coisa, e a gente nem sabe dizer o porquê a gente está fazendo aquilo. A gente faz só porque todo mundo está fazendo. A gente canta uma música porque todo mundo está cantando. A gente faz um vídeo porque todo mundo está fazendo. A gente tira uma foto porque todo mundo está tirando. A gente age e tem um comportamento porque todo mundo está tendo, mas a gente não sabe dizer o porquê a gente fez o que a gente fez. E eu tive uma experiência horrível em uma vez na minha vida que eu fui atrás de um efeito manada. E foi horrível, porque sempre que tu faz algo sem tu saber o porquê tu fez, tu tem sensações horríveis depois que tu faz aquilo. E tu te encontra talvez com um verdadeiro significado. Na Copa de 2002, para quem nasceu, antes dos anos 2000, deve ter acompanhado, o Ronaldo Fenômeno, ele ficou 6 meses, se eu não me engano, 6 meses sem jogar. Paradinho, cara, sem jogar. E ele foi convocado, e a imprensa, cara, criticou demais o Filipão, porque convocou ele, porque o cara estava parado. Tudo bem, ele era o Ronaldo, mas ele estava parado. E eu acho que o Ronaldo, assim, para chamar um pouco mais a atenção do público, ele pegou e ele fez um corte de cabelo diferente. Ele pegou, e eu não sei nem como se chama aquilo, tá, que ele fez. Mas eu lembro que... Oi? Cascão. Inventamos agora. Cara, e ele simplesmente rapou toda a cabeça dele aqui, ó. E ele deixou um tupete aqui, ó, rasinho. E simplesmente um dia eu cheguei na aula e todo mundo tinha feito aquilo. Adivinha o que eu fiz? Eu fiz um cascão, cara. E o problema é que depois que eu vi o cascão, naquela idade eu era gordinho que nem eu era hoje também, né? Cara, não entendi a tua risada. E o problema é que naquela época eu também não tinha barba, porque a barba dá uma enganada no gordo, entendeu? Se tem algum gordinho aqui que não usa barba, vai por mim, é uma dica preciosa. A barba, ela dá uma enganada, e não usa em branco que nem eu. Usa preto, que o preto também dá uma enganada. Cara, e quando eu olhei no espelho, cara, era uma traquinas. Cara, tamanho gigante assim, que nem existia. Porque eu fui na onda. Ah, meu Deus, o Ronaldo tá fazendo. Cara, a única coisa que eu esqueci é que ele era o Ronaldo e eu era um ananá. Esqueci disso. E eu cortei. Porque eu fui atrás de um efeito manada. Cara, e a gente faz isso a todo momento. A gente faz coisas porque as pessoas fazem coisas. E quando Moisés saiu do Egito e foi para o deserto, muita gente foi porque todo mundo estava indo. Muita gente fez
porque todo mundo estava fazendo. E quando isso aconteceu e virou perceptível, veio uma parada, que é a nossa segunda pergunta dessa noite. Como é que eu sirvo a missão que eu digo acreditar e que digo servir? Porque todos eles saíram debaixo de uma promessa. Não teve sequer um que saiu lá sem estar debaixo dessa promessa. Todos saíram debaixo da promessa. Todos. Terra prometida, terra prometida, terra prometida. Mas chegou um momento que eles não conseguiram mais se responder essa pergunta que é: por que eu saí? E quando tu não consegue responder o porquê das coisas que tu faz, tu começa a murmurar. Que foi o que eu fiz quando eu cortei o corte do cascão. Por que eu cortei esse cabelo, cara? Agora eu vou chegar no colégio, vão rir de mim. Agora eu vou chegar em casa, vão rir de mim. Minhas irmãs vão rir de mim. Cara, e foi exatamente o que aconteceu. Todo mundo começou a rir de mim. Disse, mas que droga. Quando tu não consegue responder o porquê, tu não sabe também como tu vai fazer essas coisas. E aí o que começou a acontecer? Eles estavam lá no deserto, não passavam frio de noite. Tinha coluna de fogo. Não tinha calor durante o dia. Tinha nuvem de refrigeração. Não tinham fome. Tinha comida todo dia. E algumas pessoas começaram a dizer assim: que saudade que eu tenho de comer cebola no Egito. Olha que loucura, cara. Que saudade que eu tenho de comer pepino no Egito. Que saudade que eu tenho de comer o resto no Egito. E eles começaram a se dividir. Estavam no mesmo lugar, comiam as mesmas coisas, saíram do mesmo lugar. Mas o como deles já não era mais o mesmo. Porque enquanto tinha um time que dizia assim: cara, eu vou continuar servindo com excelência. Eu vou continuar acreditando. Eu vou continuar acreditando inclusive quando as coisas não forem boas. Eu vou continuar acreditando mesmo quando tudo não der certo, ou quando eu achar que as coisas não estão certas. Porque tem mais isso, às vezes o que a gente acha que é certo não é o que Deus acha que é certo. E a pergunta que fica é: como eu sirvo o que eu digo servir? Será que o Lacerda, enquanto estava cantando aqui, ele disse: cara, será que eu estou buscando a Deus mesmo nos dias maus? Será que a minha missão ela é algo inabalável para mim? Eu não estou falando sobre não ter dias maus. Não é sobre não ter dias maus. A pergunta é: será que a minha missão ela segue inabalável quando as coisas também não estão bem? Quando eu não obtenho respostas para as minhas perguntas? O como daquela galera começou a ser diferente, mas eles continuavam no mesmo lugar. Diziam servir a mesma missão. E a pergunta é: como nós estamos servindo o que nós estamos dizendo que servimos? Como? Não é sobre nossas expectativas. Não é sobre as nossas expectativas. Mas é sobre como o mover da missão de Deus acontece. E a gente precisa entender isso. Tem algo acontecendo e nós entramos dentro de algo que está acontecendo há muito tempo. E não é a nossa opinião que muda as coisas que estão acontecendo. Deus continua agindo e fazendo da forma como Ele quer continuar agindo. Como nós estamos servindo aquilo que nós dizemos servir e amar. Eu quero contar uma outra experiência pessoal minha que eu tive. E aqui é um flagrante. Agora eu vou me expor mesmo. Não é mais só risada e brincadeira. Agora eu vou me expor. Eu sempre tive muito desejo de servir a Deus e estar na igreja e ocupar papéis de liderança e de pregar e de fazer acontecer. E aí eu recebi um conselho de um dos nossos pastores: vai para o seminário. Fui para o seminário. E enquanto eu estava no seminário, eu fiquei esperando a minha vez da roda girar.
Ok, estou no seminário. E quando vai chegar a minha vez? E eu fazia coisas para que eles vissem que estava na minha vez. Cara, preciso que vocês vejam, está na minha vez, está na minha hora. Estou no seminário, estou quase me formando, agora é minha vez. Cara, e a minha vez nunca chegava. Mas que droga. E eu ali, sábado após sábado, medicando, me entregando. E o como, meu Deus, e agora? Eu via mais cedo, eu carregava a cadeira. Eu carregava a cadeira depois do culto, porque esse é o primeiro ministério de alguém que quer ser líder da igreja. Carrega a cadeira. Meu Deus do céu, cara, e fazia. E nunca. Aí eu cansei de fazer. Aí me chamaram. E a gente ficou 2 anos no RAI, trabalhando com juniores, trabalhando com crianças, vindo primeiro ano todo domingo para a igreja, chegando mais cedo, lá em cima, e culto, e trabalhando. E a gente chegou num momento que a gente olhou para o RAI e disse assim: meu Deus do céu, tá pronto, agora é só curtir. Deus olhou para mim e disse assim: vão carregar a cadeira de novo, vão chegar mais cedo na igreja de novo. Por quê? Porque nós somos reféns de uma missão e não de uma função. Como nós estamos servindo? E para a gente finalizar, a pergunta é: a quem nós estamos servindo? Por que eu estou indo? Como eu estou indo? E a quem eu estou seguindo? A quem de fato nós estamos servindo? Aquele pessoal estava no mesmo lugar, vivendo os mesmos milagres, vendo as mesmas coisas, comendo da mesma comida, sendo aquecido da mesma coluna, recebendo refrigeração da mesma nuvem, tudo igual. Mas quando começou a chegar no final, eles começaram a servir pessoas diferentes. Fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar um outro Deus. Começaram a servir os seus próprios desejos, começaram a servir a si mesmos. Eles começaram a servir a si mesmos. A quem nós realmente estamos servindo? Quem nós servimos? Nós servimos as nossas expectativas? Nós servimos as nossas intenções? Nós servimos aos nossos desejos? O que realmente e a quem nós estamos servindo? Porque se eu sou um voluntário da missão, daquilo que Deus está fazendo, eu estou indo não é porque todo mundo está indo, eu estou indo porque eu entendi que isso é uma missão. Aquilo que eu faço, o meu como eu faço, porque eu entendo que isso é o que deve ser feito, ainda que não seja aquilo que eu gostaria de fazer, porque eu sirvo a Deus. Fique em pé, por favor. Infelizmente, pode ser possível que nós estejamos no mesmo lugar, que nós estejamos indo na mesma direção e que nós tenhamos respostas diferentes. O fato de estarmos juntos no mesmo lugar não diz que andamos no mesmo propósito, embora nós deveríamos. O fato de nós levantarmos as mãos juntos aqui no mesmo momento não diz que adoramos a Deus. Pode ser que nós estejamos adorando coisas diferentes. Por isso, Moisés naquele dia e naquele momento falou sobre coisas importantes e coisas que deveriam ser entregues e riquezas que deveriam ser entregues de forma voluntária. Foi isso que a galera estava fazendo aqui. Moisés falou sobre o 7º dia, sobre o dia de descanso, e que nesse dia o povo deveria ofertar de forma voluntariamente. Você não oferta a sua vida porque alguém exige, você oferta de forma voluntária.
e a sua vida fica refém de uma missão. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, no seu lugar mesmo, nós vamos orar. E essa é uma boa noite para você se encontrar com essas 3 perguntas. Por que você serve? Por que você faz o que você faz no reino de Deus? Como você tem feito as coisas? E a quem você tem dedicado as coisas que você está servindo? Você tem feito isso de coração? Você tem entregado isso de fato para Deus? É a Ele a quem você tem servido de fato? Nós vamos orar. E talvez hoje é uma boa noite para, na presença de Deus, você olhar para Ele e dizer que as suas respostas talvez não estejam tão alinhadas com o coração de Deus, mas você tem a oportunidade de alinhar elas hoje. Você tem a oportunidade de alinhar o seu porquê nessa noite. Você tem a oportunidade de alinhar o seu como, e você tem a oportunidade de alinhar o seu coração e colocar Deus no devido lugar que Ele deve estar na sua vida de voluntariado, a missão do reino de Deus. Senhor, nós queremos orar nessa noite, Pai. Obrigado por essa noite, Senhor, nós te agradecemos. Nós agradecemos pelo Teu amor, nós agradecemos pela Tua misericórdia, nós agradecemos pelo Teu perdão e nós agradecemos a Deus pelo Teu cuidado. Senhor, nessa noite, Pai, a minha oração é que o Senhor não nos deixe sair de um lugar e caminhar em direção à Tua vontade e nos desviarmos, ó Deus, de respostas que não podem mudar, e desviar o nosso coração e as nossas atitudes, ó Deus, de comportamentos que não podem mudar, mas que a gente possa continuar tendo a certeza de respostas que fazem o nosso coração apontar para o lugar certo, de respostas que fazem as nossas atitudes andarem da forma correta. E que nessa noite, Deus, a nossa resposta possa ser: nós servimos porque nós entendemos que esse é o estilo de vida que nós precisamos ter. Que nós fazemos as coisas como nós fazemos porque nós entendemos que essa deve ser a forma que deve ser feita. E que tudo aquilo que nós fazemos porque servimos ao Senhor. Fazemos porque nossa vida ela é voluntária, fazemos porque nossa vida ela é refém de uma missão e não apenas de uma função. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas respostas, as nossas falas, elas possam estar sendo alinhadas nessa noite com a grande missão do Teu reino. Nós oramos por isso nessa noite. Alinha, Deus, as nossas vidas, os nossos desejos, conforme a Tua vontade, conforme a Tua missão. Nós oramos por isso, Senhor. Nos encontra nessa noite com a Tua graça, com a Tua misericórdia, em nome de Jesus.